noite de Maracanã, hein? Impressionante, né? Muito roteiro pra um jogo só. Ainda falta da volta. Tem que ir a Barranquilha ainda. Roteiro, né? Esse meio de semana foi animado em termos de roteiro. Você tá querendo investir na carreira cinematográfica agora, é isso? Não investindo em nada. Agora, Marcelo, você sabe que aquele pessoal de rede social que ficava cornetando o preparador de goleiros do Flamengo, jeito bacana, trabalhador, que é o Vitor Hugo, acho que o Flamengo tem que contratar os especialistas, o Flamengo tem que contratar um pai de santo, cara. Por quê? Porque as coisas que estão acontecendo esse ano com o Flamengo são inacreditáveis, assim. Todo clube passa por problemas, com jogadores machucados, mas o que aconteceu com o Flamengo esse ano, a gente teve um caso gravíssimo de saúde do Ederson, um câncer maligno. A gente teve, e graças a Deus ele está se recuperando para a saúde dele, para a vida dele, como cidadão, como pessoa. A gente teve o caso do Berril, gravíssimo de joelho. O Flamengo perdeu o Diego no meio da Libertadores, com operação de joelho. O Flamengo tem o Guerreiro envolvido em casos de doping. O Muralha é chamuscado, aí perde o Thiago, aí o Muralha tem que voltar. Aí o Diego Alves tem fratura de clavícula. Assim, sem brincadeira. Perdeu o Hever durante um período. Perdeu. Não, isso agora, é lesões normais. Eu tô falando de casos extremos. A temporada pode também estar reservando aí pro Muralha algo especial, né? Porque a chance que ele vai ter quinta-feira que vem é a segunda. Mas vamos combinar que naquela final da Copa do Brasil, que o Cruzeiro venceu nos pênaltis, ele não teve... O Muralha... muita crueldade você dizer assim, o goleiro não pega pênalti. Espera aí. Ele não levou gol na reta final da Copa do Brasil, tá lembrado? Ele jogou contra o Botafogo. Contra o Botafogo foi 0-0, não é isso? Foi expulso no primeiro Aí ele foi expulso. O Botafogo foi expulso, sem tomar gol. Aí entrou o Thiago. O Thiago não tomou gol contra o Botafogo na segunda partida, tomou o gol contra o Cruzeiro que decidiu a final. Que o Thiago soltou a bola, voltou o Muralha para a segunda partida e foi 0-0. Mas eu acho que ele... Porque, assim... Se tem um cara, dentre tantas as histórias que você citou aí, que pautaram o ano do Flamengo, mas tem dois caras no elenco do Flamengo que não tiveram problemas de saúde, mas em compensação, o massacre emocional ao qual eles são submetidos é terrível. Tempos atrás nós vimos com o Márcio Araújo, e ontem acho que o Nori observou muito bem na transmissão, estava ele, o Milton, o linchamento a que foi submetido o Muralha, e tem muita gente que hoje em dia, Marcelo, como sabe que a câmera vai estar ali, e a crueldade, pouco me importa se eu estou sendo ofensivo ou não com você, o que eu quero é aparecer. Então, ontem, você tinha umas pessoas que ficavam ofendendo, mas ao mesmo tempo elas estavam olhando para a câmera. Olha como fica mais cruel ainda isso. Olha como é o sadismo. Eu reflito muito, Paulo, sobre o nosso papel nessa história, porque essas câmeras, elas foram parar ali justamente para buscar reações espontâneas de torcedores. São muito bonitos. Do tempo da geral do Maracanã. É por isso que essas câmeras estão posicionadas ali, porque várias vezes a gente, os repórteres dentro do campo, os comentaristas... a mesma câmera que pega o pai com o filho adormecido ali, e ele gritando já flagraram várias imagens lindas, e totalmente espontâneas. Teve uma ontem que correu, virou meme na internet. O torcedor do Flamengo comemorando o gol, o dente pulou. Tá na internet aí, quem quiser ver depois. Essa é engraçada. Isso aí é espontaneidade total, né? Perdeu o centroavante. Acho que essa aí não foi programada. Mas devolveram, você sabe? Não sei. Parece que o dentista saiu em férias rapidamente. Isso aí é espontaneidade total. O Muralha é o Rock Balboa do futebol brasileiro esse ano. Ele apanha o filme inteiro. Pode ser que ele ganhe do Ivan Drago no fim, no Rock 4 lá, e ganhe a luta no fim. Pode ser que ele arranja aquele soco maluco lá no fim. Mas qual é a sua tese? Do Muralha é que ele foi acusado, julgado e condenado. Não, sem a revelia. A minha tese não é nem uma tese, é só uma observação. A espontaneidade acabou, é o que você está dizendo. As pessoas vão para os pontos onde elas sabem que as câmeras procuram os torcedores. Tem um torcedor do Flamengo. E aí, assim... Mamãe filma eu. Veja bem... Você não pode ficar tentando também medir espontaneidade, categorizar espontaneidade. Tem um torcedor do Flamengo que eu já destaquei aqui, ele tem um cartaz para cada jogador. Então, o cara faz o gol, ele vai lá, como se fosse um fichário, e procura, fulano, hoje é seu dia, aí aparece lá, enfim. Eu acho que tem muita coisa inofensiva nisso. Mas acho que hoje, como as pessoas fazem muita força para virar meme, hoje em dia existe um desejo de virar meme que está espalhado, as pessoas querem viralizar. Não é só torcedor, até... Nós também. Nesse caso do Muralha, eu acho que é via de mão dupla. Não sei se vocês concordam comigo. A gente tem direcionado nossas opiniões para que virem meme, para que causem... Nesse caso do Muralha específico, é via de mão dupla.
A gente já falou algumas vezes aquela questão do apelido, a questão da campanha que foi feita contra o rapaz. Enfim, se ele é muralha, se ele não é, se ele é um grande goleiro, ele não é. Mas o fato é, eu tive a oportunidade de entrevistar ele depois do jogo contra o Cruzeiro, e você via ali um ser humano acuado. Assim, e isso pouco importa, né, para as pessoas. Me chamou muito a atenção, saindo da esfera do futebol, 2 semanas atrás, o Fantástico publicou uma reportagem sobre uma etapa do Enem em que tinha gente que ficava na porta para rir do atrasado, para impedir. O cara vinha atrasado e aí aí teve um que foi entrevistado e falou assim, não tem nada para fazer hoje, vim aqui. Quer dizer, essa questão, ela está presente na vida. Aí, ser cruel não é ser cruel, é ser engraçado. Agora, a rede social começou a pautar nisso, um pouco o nosso trabalho. Eu acho que é um caminho ruim pra gente, né? Acho que aqui, as pessoas que estão aqui, eu posso afirmar que não são pautadas por esse tipo de comportamento. Vem o jornalismo de uma outra forma. Mas hoje tem muita gente, como o Barreto falou, cara, é pautado pelo... Ele quer aparecer de algum jeito. Ele quer virar meme. Ele quer virar meme. Quer que a frase dele seja legenda de uma foto que vire meme. Aí lógico que aí tem um momento também, tem a infelicidade do Muralha de tomar um gol depois que entrou. Aí a gente está lidando com um fato também. O goleiro, que é perseguido pela torcida do Flamengo, tomou o gol 1 minuto depois. Entrou gelado no jogo. Não teve nada a ver com ele. A gente virar as costas também para o que aconteceu. Dizer que ele poderia ter saído naquela bola, vários jogadores poderiam ter cortado no jogo, diga-se de passagem. Essa defesa aí foi uma boa defesa. Agora, não foi nada demais ele tomar o gol, até porque o Diego Alves 1 minuto depois, entendeu? Estou dizendo assim que dentro do folclore que foi construído em torno dele. Ele entrou o Muralha e gol. A história essa não foi uma boa defesa. É uma boa defesa. Foi. O Diego se machucou no lance que o Júnior... Agora, é assim, só ele, mais até do que o Vitor Hugo, sabe o que ele está passando. E aí, eu entendo que, como ele vai ser o titular do Flamengo até o fim da temporada, o Flamengo tem mais 2 jogos no Brasileiro, mais um na Copa Sul-Americana e passando tem mais 2 jogos. Então o Flamengo tem aí 5 partidas até o final da temporada, caso se classifique para a final da Sul-Americana. Cara, tem que dar um apoio psicológico para ele. Porque... Será que dá tempo? Eu não sei. Está marcado, PC. Não, marcado ele está. Eu acho que a carreira dele talvez passe por uma saída do Flamengo. Eu acho. Não, eu se fosse mesmo sendo campeão da Sul-Americana, se for campeão até logo, um abraço. Se for campeão da Sul-Americana, ele será o campeão. Ele não pode mais errar. Qualquer erro dele, o mundo vai cair. O acerto dele é discutido, o erro é condenado. Quer dizer, qual a saída que esse cara tem no Flamengo? Mas também isso tem muito a ver com o modo como se torce hoje, né? Eu vejo muito uma discussão em torno do torcedor modinha, e eu não sei se esse torcedor que tem hoje é o modinha, não. Eu acho que é assim que se torce hoje. Eu tenho pensado um pouco sobre isso também. Se torce hoje mais na pressão do que no apoio, sabia? Mas será que, será que antigamente, nos anos 70, nos anos 80, não era pouco parecido? Eu acho que tinha mais... Não, mas eu acho que naquela época tinha mais aceitação, Led. Mas eu posso... Por exemplo, uma coisa, o time sem vergonha... Você tinha menos canal para... O time sem vergonha não é um grito de arquibancada dos anos 70 e 80. Ele é um grito de arquibancada dos anos 90 para cá. Aí vem cá, nós todos já pegamos um pouco dessa época aí. Eu já a partir dos anos 70, por exemplo. Eu não me lembro de ver torcedor reclamar, usar termos assim, honra. Porque é honra. O time ferido pela honra. Honra é a nossa camisa. A honra é a nossa camisa. Respeite o manto. Essas coisas. Eu vejo. Sabe, tem umas conotações meio... Mas olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou ao estádio, eu levo meu filho ao estádio em dia de folga e vou a maior parte do tempo, 90% do tempo trabalhando. O comportamento das pessoas muitas vezes não é o que a gente vê em rede social também não. Ontem eu saí do Maracanã e fui andando até pegar o meu carro, a conversa é outra. Então assim, há uma... O anonimato dá uma coragem. Exatamente. Eu acho que a gente também não tem que generalizar. Assim. Tem muita gente que vai a estádio ainda que é vida normal. Mas o cara hoje acordou e foi trabalhar. Mas entendeu? tem um detalhe aqui que o Marcelo está falando. Mas a repercussão da rede social, eu acho que hoje ela tem um eco que ela provoca um certo comportamento de torcedores e chega nos caras. Chega no jogador. A vida está muito ligada às redes sociais. Eu entendo isso que vocês estão dizendo. O que eu quero dizer é que a gente tem que ter esse cuidado de não generalizar. Não dá pra generalizar torcedor, são milhões de pessoas, imagina. Não é o Flamengo... Eu só estou dizendo que esse comportamento tem aparecido mais no estádio e as pessoas que levam esse comportamento para o estádio, elas fazem mais questão de aparecer.
O espetáculo do Muralha não de ontem é patético, gente. É um espetáculo pavoroso. Até porque não tinha outro pra botar. Pessoas debruçadas na mureta. É parecido com o Márcio Araújo, mas assim, eles... Não é campeonato brasileiro, né? Vai todo mundo debruçadas na mureta procurando a câmera. O cara fica gritando Muralha não e querendo saber onde está a câmera. É uma coisa curiosa. Vamos pegar essa torcida do Flamengo. Houve um período na vida do Flamengo que até o surgimento da geração do Zico, do Júnior e do Adílio, o Flamengo dificilmente conquistava títulos. E teve jogadores que eram ruins. Eu frequentava o Maracanã como torcedor naquela época e eu nunca vi a torcida do Flamengo vaiar aqueles jogadores que eram reconhecidamente limitados. Pelo contrário, o torcedor saía do Maracanã rouco, porque para ele, eu estou pegando aqui a torcida mais numerosa do país, para ele incentivar o Flamengo do início ao fim era algo fundamental. Fundamental. Ele se esgoelava pelo Flamengo. Poxa, e aí ia sair fulano, ia entrar Beltrano, tamo junto. Aí depois de um tempo, e agora me parece que tem uma espetacularização aí. Tem, eu sei que eu vou aparecer na televisão se eu estiver dizendo Muralha não, Muralha não, Muralha não. Não, e é de uma burrice, porque não tem outro goleiro pra entrar. Não, e é o seguinte... Aliás, quem é o reserva, hein? Hoje ninguém, né? O Thiago ainda está em o Gabriel? É o Vitor Hugo. Assim, a situação é a seguinte, o regulamento, agora, o regulamento em casos extremos, assim, como de uma lesão, você pode fazer uma nova... O prazo para inscrever na semifinal era até 2 dias antes da semifinal. Mas no caso do goleiro, especificamente, se você comprovar que ele tem uma lesão que vai impedir de jogar... Não. Está comprovado ali falando a parte burocrática da história, né? Vai ter que apresentar um laudo. Apresentar um laudo e tal, enfim. E aí o Flamengo... O Flamengo, pois é. Esse procurando a câmera. Olha lá, procurando a câmera. Soslaio, olhou de Soslaio, hein? Os dois. Aqueles caras todos fantasiados, eles vão ao Maracanã para serem vistos pela câmera e aparecer. Eu sei, mas enquanto está enquanto tá ali fazendo graça, eu acho fanfarra, que o estádio perde, o ambiente perde a espontaneidade, entendeu? E aí, não, e esses perderam a espontaneidade e perderam o respeito também. Acho que tem um momento que você perde a linha do respeito, cara. É gente que está dentro do campo, é ser humano. Eu acho que isso é uma coisa... ficar desqualificando. Hoje é isso que eu estava falando do Muralha quando eu entrevistei ele. Você sentiu um cara acuado, assim, sabe? Ele falando assim, que não anda na rua. Eu não sabia que a minha mãe tinha ido ao médico tomar remédio por causa de mim. Sabe? E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, eu sou filho e sou pai, assim. Então eu falei, meu Deus, cara, que mundo que a gente está? A mãe do sujeito precisa ir ao médico tomar remédio para dormir, porque ela não estava conseguindo lidar com... Porque o sujeito está querendo aparecer na televisão, olha lá. E aí pouco importa se eu estou destroçando ou não aquele ser humano. O Muralha não pode andar na rua. Hoje, PC, do torcedor de futebol, e acho que um pouquinho da sociedade brasileira, mas muito direcionado para o jogador de futebol, o inconformismo invejoso, porque o cara ganha bem. Isso acontece. Você vê muito comentário, o fulano ganha X mil por mês, ele não pode fazer isso. Eu acho que é um pouco isso, a necessidade de escolher vilão. Você tem que ter vilão o tempo. Qual tem que ter uma cabeça na bandeja sempre. Tem que ganhar. Eu acho que o jogador de futebol hoje, ele passou de um momento que ele era marginal, né? Que ele era meio a parte da sociedade, encontrava o jogador de futebol na rua, a mãe pegava a filha, atravessava, ia para outra calçada, porque não pode. Hoje ele já é celebridade, ele está no topo da cadeia social. Mas ele provoca uma inveja porque ele não teve acesso ao estudo, ele se expressa mal, e como é que ele ganha esse dinheiro? E esse ranço muitas vezes vai para a arquibancada e vai para a rede social hoje. É isso que você está falando, Auri, só corrobora. O Zé Ricardo participou uma vez do Bem Amigos e aí surgiu aquele episódio em que o Guerreiro foi ofendido no aeroporto. E aí o Zé Ricardo chegou e falou assim, foi muito curioso, porque ofenderam o Guerreiro e atrás passaram vários políticos que tinham acabado de participar de uma votação que tinha decepcionado a sociedade brasileira e ninguém se preocupou com aqueles políticos. Estavam preocupados com o Guerreiro. Quer dizer, esse raciocínio que o Noriega trouxe aqui é interessante pelo seguinte, a situação que o jogador de futebol desfruta, e aí comete um outro erro, tem-se a impressão de que o jogador de futebol no Brasil é o profissional mais bem remunerado entre todas as categorias, quando a gente sabe que é uma 1%. Casta dentro dos jogadores em atividade no futebol do Brasil. A maioria passa o ano inteiro jogando na Série B do Campeonato Paulista, depois vai para a Série D do Campeonato Brasileiro, depois passa para C, se virando daqui e dali para ganhar um dinheirinho no final do ano, não sabe onde vai jogar no ano seguinte. Esse pequeno grupo, que é muito bem remunerado, entende, provoca esse tipo de reação, porque as pessoas não toleram, evidentemente, que um jogador de futebol consiga ter acesso
tantas coisas que ele acha que é um absurdo a pessoa ter. E não consegue observar isso como uma profissão, né? Que é o trabalho do cara, é diferente. É um trabalho que tem suas particularidades, que o cara ganha, perde, que tem uma disputa, mas continua sendo um trabalho. Ele não sabe que o cara vai lá na segunda-feira, depois de jogar no domingo, e vai trabalhar também, que tem uma série de aspectos. Ele não sabe nem que o cara teve a infância e a adolescência roubadas, porque se ele começa no júnior, no sub-15, ele começa a jogar domingo de manhã, ou seja, sábado à noite, enquanto está todo mundo indo para uma festa, indo para qualquer outro lugar, ele está concentrado porque ele tem que jogar. E assim vai a vida inteira, entendeu? Eu me lembro de uma frase do Paulo César Lima, que ele uma vez falou assim, pô, as pessoas me criticam. Aí levantou a calça e falou assim, olha como é que é a minha canela. É toda marcada. Porque desde os 13 anos de idade, como ele era um jogador extremamente habilidoso, inteligente, era levando o quê? Pontapé. Passou a vida levando pontapé. Esse foi um jogador muito xingado, teve outros casos, e um craque, né? Um craque de seleção brasileira. Eu já vi, por exemplo, né, o Lédio estava questionando aí que isso não é um fenômeno que surgiu hoje. Eu já vi um jogador sair do Maracanã com a perna fraturada, com uma fratura exposta. Evidentemente o torcedor não tem essa informação na hora, e ele saiu vaiado. Então você fica imaginando o que é a cabeça do jogador, né? Ele está saindo dali para uma mesa de cirurgia, vai ficar afastado do futebol por quase um ano e ainda está saindo de campo vaiado. Né? Já vi coisas assim. É que a rede social reverbera a ira das pessoas. O que me preocupa hoje é se não está mudando o jeito de torcer. Isso é claro. Eu não tenho... Eu hoje, um colega de academia, aliás, colega não, porque ele é forte pra caramba, eu estava lá só fazendo meus... mas estava me contando um caso de arquibancada, Eric. Ele estava ontem nesse jogo querendo apoiar o Flamengo. E ele discutindo com os caras, gente, vamos gritar pro time. Não, mas o Pará! Não pode! Tem que pressionar! Isso aqui é Flamengo. Eu falei, eu sei que isso aqui é Flamengo. Eu sou Flamengo, eu quero torcer para o Flamengo, eu quero o bem do Flamengo. Eu não quero xingar o Pará, eu quero, né? Aí ele falou, aí saem os gols, aí vai todo mundo, né? Aí a torcida, né, vira uma coisa. Mas eu assim, acho assim, que é muito também da nossa parte de querer dizer como o torcedor tem que torcer. Não pode, também é não muito... Pode. Mas eu também discordo do negócio do torcedor pode tudo, vale tudo, não sei o que. Eu acho que a gente pode, tem um limite do respeito ali. Discordar do torcedor. Sim, claro. Talvez seja esse o maior problema, pode, que o respeito. Eu acho que tem um limite do respeito ali. A fronteira do respeito é que constantemente ela é ultrapassada. Mas é de forma geral. Hoje em dia... Essa linha de raciocínio também de o torcedor tem sempre razão, ela leva a muitos enganos. Concordo com você. Porque o torcedor não é sempre que tem razão, não. O torcedor faz muita besteira também. Como todos a nós gente fazemos, faz e fala besteira também todo dia. Deixa eu só completar a história do goleiro. Então, assim, o Flamengo vai poder inscrever um novo goleiro. O problema é o seguinte, o goleiro que tem à disposição, que seria profissional, digamos assim, é o César. Só que o César, ele já estava na lista anteriormente do Flamengo e foi retirado da lista para o Diego Alves entrar. Então, nesses casos, quando um jogador é retirado por opção técnica, ele não pode voltar para a lista. Mas mesmo num caso extremo como mesmo esse? No caso extremo. Foi o que me informaram ontem. Mas pode botar outro. Sim. Então, a solução é entrar o Gabriel, o menino que é o do Sub-20, que foi, inclusive, o reserva do Muralha na final da Copa do Brasil. Confirmada a informação, não pode voltar. Não pode voltar. Então, assim, o Flamengo poderia contratar um goleiro, né? Talvez pudesse. O Gabriel provavelmente seria o quinto goleiro. É, o quinto. Diego, Muralha, Thiago, César, o Gabriel é o quinto goleiro. Ele joga no Sub-20 ainda. Então... E ele estava no banco do Flamengo na final da Copa do Brasil. E agora vai até Vai pro banco, O Thiago tem um processo de recuperação que está acelerado. Pode ser que o Thiago, na final da Sul-Americana, numa eventual final de Copa Sul-Americana, ele possa ficar no banco. Mas eu acho que para quarta-feira eu imagino que seja o Gabriel reserva. Mas aí poderia mudar de novo? Domingo já, Não, né? o Thiago está inscrito. O Thiago está inscrito. Domingo, né? Domingo já, sim. Contra o Santos, o Muralha é que no brasileiro você Qual pode a situação ficar, do Thiago, Eric? O Flamengo deu alguma posição? Ele está em recuperação. O próprio Rueda falou ontem na entrevista coletiva, ele está em recuperação. Mas não deu um prazo, nada. Está acelerando a recuperação. E do Diego também não teve nenhuma novidade hoje. Vai hoje à tarde, eles vão decidir se opera ou não. Opera ou não. A fratura foi confirmada na clavícula direita. Agora, saindo dessa situação, que me chamou muita atenção, Eric Nori estava no jogo, a gente acompanhou, todos nós, foi que o Flamengo ontem entendeu o que é você procurar a vitória até o fim, sem que isso signifique que você tem que dar pontapé, entendeu? Querer ganhar no grito. Mudando até o estilo de jogo, né? Pressionar. Fez essa opção aí, a opção da bola aérea, né? Era o que o Flamengo chegou, na minha visão, foi o seguinte: olha, gente, não está dando de uma maneira. Qual é a outra? A outra é jogar bola na área e vamos ver o que acontece. É o ponto fraco do adversário. O adversário se enrola, passa a bola levantada. Pelo Flamengo.
no que estudo não do fazer? Se adversário. tem um adversário que o Rueda conhece, é o Júnior Barranquilha, né? Ontem eu vi você comentando, né, Marcelo? Eu acho que essa opção do Rueda, pelo Everton Ribeiro, pelo Mancoello, o time perde profundidade. Perde velocidade, perde É aquilo que você contra-ataque. falou, foi você que falou aqui. O time fica sem atacante. Fica sem atacante. Quer dizer, sem o segundo atacante. Tem o centroavante. O Trauco não é um lateral de velocidade, também é um lateral de aproximação, de toque, a mesma coisa, o Pará. Então você perde profundidade. Aquele última partezinha do campo ali, Sem você o não Guerreiro consegue chegar à também é linha de fundo diferente. sem o Guerreiro. Então, isso é um outro detalhe importante, até que daqui a pouquinho eu acho que vale a pena a gente comentar sobre o elenco do Flamengo. Então, essa opção de você não ter um atacante, um cara que mais agudo, que vá para um contra um, que drible, que quebre a última linha de marcação do adversário, eu acho que faz falta. Não sei se o Rueda entende ainda que o Vinícius não esteja pronto para 90 minutos. A bem da verdade, assim, eu não achei que o Vinícius tenha entrado bem no jogo ontem. Não sei se vocês Eu concordam. não achei, não. Ele entrou, fez uma fumaça ali e tal, mas não... Acho que foi a participação dele, pra mim, pelo menos, Abriu foi mais o jogo, tática. abriu o campo. Ele não Exatamente. definiu bem nenhuma das jogadas. Ele começou na esquerda, quando ele... Aí, Acho que o Paquetá entrou bem no jogo. Ele vai pra direita. Geraldo Leite, meu companheiro Deu lá uma do Globo mexida com a Esportivo, defesa da Rádio do Globo, fez uma entrevista longa com o Rueda. E um dos temas foi Vinícius Júnior. Já adiantando, um trecho que ele mesmo adiantou, então eu me sinto confortável para fazer o mesmo aqui. Vai ao ar nesse final de semana? Isso. Ah, tá. O Rueda, a avaliação que ele faz do Vinícius Júnior é de que o Vinícius, ainda pelo seu estágio na carreira, pela sua formação, pelas habilidades que tem, ele procura sempre o drible. A avaliação do Rueda é assim, se tiver 3 caras na frente do Vinícius, ele vai tentar driblar os 3. Ao invés de Às vezes ele vai conseguir. toca e aparece na frente, né? E que muitas vezes isso não é o ideal para começo de jogo. Ele quer começar o jogo com mais controle. Para uma situação de segundo tempo, quando esse marcador já está cansado, o primeiro, o segundo, o terceiro, estão todos Tem mais cansados. espaço, né? Tem mais espaço. Essa arma dele, que é o drible, vai ser Mas mais ontem- útil. ontem- Acho que pro jogo da volta o Everton vai jogar, o que já aumenta essa questão da profundidade. O Everton é um Praticamente, jogador o mais Everton é muito rápido. importante E é um pra jogador equipe, mais cara. rápido, assim, pelo lado do campo e tal. Mas tem que desenvolver. Eu concordo com a avaliação do Rueda. Mas eu vejo o técnico de futebol, a figura do técnico treinador. Eu acho que o cara não é só montar um time para Melhorar o jogador, Tem né? que melhorar os concordo jogadores. A plenamente função com do você. treinador. Nós estávamos falando de Independente técnicos se ele vai que ficar contribuíram 10 pra anos isso. ou 6 meses num time. Ele tem que trabalhar. Agora- Ele pega o menino Vinícius Júnior e coloca no treinamento a situação para que ele desenvolva todo o seu potencial, passe a fazer a assistência ou passe na horas Ontem, corretas. com 7 minutos de segundo, o que me chamou a atenção foi que ele colocou o Vinícius com 7 minutos de segundo tempo. Eu não troca no consigo intervalo, entender né? muito essa diferença Na entre, transmissão, né? entre 7 colocar no minutos, intervalo também. e colocar com 7 minutos de segundo tempo. Me parece, volta logo com aquilo. Agora, eu gostei muito do Flamengo, eu estava até brincando com o Eric, a gente estava conversando sobre o jogo, as opiniões de cada um, né, do que fala o torcedor em relação a cada time. E o Flamengo ontem, no segundo tempo, foi um Flamengo incomodado com a situação. E acho que isso mudou muito a cara do Flamengo. Trabalhei em muitos jogos do Flamengo, vi muitos jogos, o time perdia e Rejeitou um Conformista, sucesso, né? Eu acho que contra São Paulo e Palmeiras estava o time ficou muito incomodado, conformado. como o torcedor ficou inconformado com o primeiro tempo. E acho que isso foi fundamental para conseguir. E acho que o ganhou o jogo Maracanã na tem um marra. papel nisso, porque foi mais ou menos a mesma atmosfera do Fla-Flu. Do Fla-Flu, exatamente a mesma coisa. Então, assim, eu acho que por isso o Flamengo... Parece que dando uma olhada, mas como o Maracanã faz bem pro Flamengo, o Flamengo faz bem pro Maracanã, por É a razões casa óbvias, né? Mas em termos de a ilha... Não, o resultado tá também é pontuando bom, muito o na resultado ilha. é bom. O Flamengo esse ano em casa tem sido muito forte. Mas eu não sei, é que... Eu acho que o Maracanã tem essa vibe, como dizem os mais novos. Mesmo sendo um estádio sem identidade, né? Que mudou a identidade, consequentemente também mudou a maneira dos torcedores se comportarem, mas é a casa do Flamengo. Agora, a lição que fica para os jogadores e aquele torcedor mais equilibrado, que quando se cobra do Flamengo, dos jogadores, uma busca pela vitória, não se quer que ele saia distribuindo bordoada por aí. Se quer que ele, até o fim, enxergue que é capaz de buscar um resultado. E ontem isso foi possível, sem botar dedo na cara, sem ficar dando carrinho, sem ficar vibrando porque o lateral é a favor do time. Isso é tudo desnecessário. Pressionar o juiz. A imagem do Flamengo ontem, definitiva, é o gol do Juan. Quando ele não comemora o gol. Isso é Ele empata espetacular. o jogo, vai pro Ele meio do vai campo, pro- ele o volta- jogo tem que continuar. Esse gol Porque, aqui na verdade, é um capítulo. O que ele sinaliza ali? Olha só, Tem que ganhar. empatamos, mas não estamos aqui para ganhar. empatar, nós estamos aqui para ganhar. Ganhar na marra. O Flamengo é um Entende? jogo na marra, no bom sentido. Como aconteceu contra o Fluminense. Foi buscar impressão Agora, do Fluminense. uma questão que eu acho que eu queria levantar para vocês,
muito se fala do elenco do Flamengo, né? Não é esse elenco todo, o elenco foi superdimensionado. Eu, às vezes, elogio o Rodrigo Caetano e tomo pancada pra caramba. Mas tudo bem, é do jogo. Eu também não vou abrir mão das minhas convicções, assim, por causa de pancada. Eu acho que o elenco do Flamengo tem suportado de maneira espetacular o que tem acontecido. O Flamengo, há 2 meses, não joga com seu ataque titular. Berrio, Guerreiro e Everton. Não joga. O Guerreiro, desde o jogo da final da Copa do Brasil, ele não jogou mais pelo Flamengo. Porque ele foi para da seleção, aconteceu o caso de doping, e ele não voltou mais. Então, estamos falando de 26 ou 27 de setembro. Foi a final da Copa do Brasil. São 2 meses sem o Guerreiro entrar em campo pelo Flamengo. E faz muita falta o Guerreiro. O Berrio teve uma contusão que vai ficar 8 meses fora. Tem o Everton Ribeiro. Não é a mesma coisa. Pro Rueda, o titular era o Berrio, não era o Everton Ribeiro. Pela característica, inclusive. O Everton, ele convive com esses problemas mesmo. O Everton não consegue 10 jogos seguidos. Ele é um jogador super importante pro time, mas ele não consegue 10 jogos seguidos. Ele vai 9, 10, aí para um pouquinho, enfim. A característica tem esses problemas. Então, assim, eu acho que até que o elenco tem suportado super bem. Por ter um elenco competitivo, é que o Flamengo está conseguindo chegar a uma semifinal de Copa Sul-Americana com chance de se classificar. Vai jogar Libertadores do ano que vem, não? Tem chance de jogar, de inclusive ir para a fase de grupos pelo Brasileiro ainda. Então, eu acho que essa histeria que às vezes a gente... A ideia de elenco no Brasil, ela foi deturpada. Você tem um elenco que você tem que ganhar tudo. Não é isso, cara. Não vai ganhar tudo. Como se você tivesse 30 jogadores do mesmo nível. Do mesmo nível. Agora, não tem tá aí. Nenhuma seleção do mundo tem 20. Mas você tem dinheiro, o elenco que você vai fazer aqui é um elenco para o futebol brasileiro. Não quer dizer que seja perfeito, inclusive para o futebol brasileiro. Não adianta você ter dinheiro, PC, aqui no Brasil, você vai fazer um elenco como o Barcelona faz. Não vai. Mas tem um detalhe. Você tem um limite. Você associa o dinheiro investido a título imediatamente conquistado. Então, assim, a gente adora, não estou dizendo nós aqui, mas de uma forma geral, as pessoas adoram aquela história de que, olha o Manchester City, agora esse ano... Poxa, você tá vendo como é que tá? O Guardiola teve 1 ano e olha o que tá acontecendo. Essa paciência a gente não tem aqui. Não tem. Então é assim, um técnico do tamanho do Guardiola, talvez numa eleição vá ser eleito com uma certa folga o melhor técnico do mundo, a ele você dá 1 ano para ele poder entender, trabalhar e aí no 2º ano executar, realizar. Mas aqui você age de uma maneira diferente. É visto com olhos assim... Tem 2 clubes hoje no Brasil que são muito criticados por causa disso. Porque por terem condição de investir. Flamengo e Palmeiras. E tem bons elencos. E, querendo ou não, gastando muito ou pouco depende muito acertando do dono e errando, né, Acertando, eles estão chegando, eles estão disputando. Vão disputar a Libertadores no ano que vem, já estão lá. É isso que se faz. Você investe bastante a longo prazo para que nesse período você esteja sempre participando. Aí vamos trazer o exemplo do Corinthians. Né? Porque o Corinthians não investiu nada. Não investiu nada porque não tinha para investir. E está longe de ser um time pobre. Está longe de ser um time pobre. Muito ninguém vai te dar o luxo de ficar 2 anos com o Christian sem jogar e o Christian dos maiores salários. É dos times mais ricos do Brasil. E com o terceiro maior orçamento do Brasil, não jogou a Libertadores desse ano. É das maiores folhas do futebol brasileiro. 2015 foi campeão. Aí teve o problema do desmanche, que é um problema administrativo, porque não foi pensado para ter... Em 2016, não conseguiu nada. Ganha em 2017. Porque a gente pensa muito aqui que é o seguinte, temos dinheiro, gastamos aqui e tem que ser campeão, obrigatoriamente. Não vai ser. Tem que pensar num prazo maior. Acho que o erro que o Palmeiras e o Flamengo cometem é isso, de não dar a eles próprios a paciência de ter um trabalho de um ciclo, por exemplo.